Se você acha que desenvolver a mente é apenas ler e acumular informação, cuidado, muito cuidado. Se você não equilibra razão e intuição, disciplina e criatividade, o seu intelecto pode virar uma verdadeira prisão e não uma libertação. Nossa, César, que pesado isso que você está falando. Sim, muitas vezes as pessoas não conseguem gerar o equilíbrio entre essas duas forças, entre esses dois lados, porque elas desconhecem e aí o intelecto fica realmente prejudicado. Deixa eu dar um exemplo para você, porque eu preciso conectar isso daqui com o hermetismo. A lei do gênero também atua sobre o nosso desenvolvimento intelectual. O que é essa lei do gênero? O que é esse princípio do gênero? No hermetismo, o princípio do gênero nos ensina que tudo tem duas forças. Uma é chamada de força masculina e a outra de força feminina. Mas quero lembrar aqui que isso não tem nada a ver com sexualidade nem com convenção social. Eu estou falando de polaridades de tudo que existe no mundo. E nesse sentido, no hermetismo, o masculino representa a ação, a lógica, representa a direção, a disciplina. E nesse sentido também, no hermetismo, o feminino representa a receptividade, a imaginação, a intuição. Olha só que louco, né? E o nosso cérebro tem esses dois lados. Um é responsável pela parte mais lógica, racional, e a outra mais intuitiva, abstrata. E aqui eu estou dizendo que, segundo o hermetismo, um é masculino e o outro é feminino. Ambos os lados, ambas as duas forças, estão presentes em tudo na nossa vida, em tudo que existe, tudo que está, inclusive no nosso intelecto, no nosso intelectual. E só juntos, quando essas duas forças estão juntas, elas geram algo novo, geram algo vivo. Olha só que interessante. Então vamos fazer essa conexão desse princípio hermético do gênero com o nosso desenvolvimento intelectual. A área de desenvolvimento intelectual da nossa roda da vida representa a nossa capacidade de aprender, de expandir o conhecimento e de evoluir mentalmente. Ou seja, é uma área da nossa vida que a gente precisa ter um certo cuidado para que ela evolua, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Então vamos lá, se você vive só nessa área da tua vida, só no masculino, você apenas estuda, acumula dados, mas falta criatividade para inovar. Ou seja, aquela pessoa que conhece um monte de coisa, mas não tem a criatividade, falta uma outra parte para que ela possa inovar. Da mesma forma, se a gente viver apenas o lado feminino, apenas o lado mais abstrato, a gente sonha, imagina, mas falta a disciplina para ir lá e transformar as ideias e esse conhecimento em algo útil na nossa vida. O verdadeiro desenvolvimento intelectual ocorre quando há esse equilíbrio, né? Os dois aspectos estão presentes, estão juntos, estão trabalhando juntos. Ou seja, a lógica junto com a intuição, a disciplina junto com a criatividade, o foco junto com a sensibilidade. Faz sentido para você? Porque tudo no universo, inclusive o nosso intelecto, né, tudo aquilo que é manifestado, tudo aquilo que existe, tem a polaridade, o princípio da polaridade atuando. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Será que o seu intelecto está atrofiado porque você talvez só use uma das duas forças? Porque às vezes a gente acha que não está conseguindo desenvolver intelectualmente e muitas vezes nós estamos utilizando apenas um lado, apenas uma dessas duas polaridades existentes dentro do nosso intelecto. Vamos lá, vamos supor que você se orgulhe da razão, mas ignora a tua própria intuição. Isso pode acontecer. Tem muita gente que tem um domínio racional muito grande e, né, acaba ignorando a parte da intuição, a parte mais abstrata. Ou a gente tem uma série de insights, mas nunca coloca disciplina para aprender de fato. Tem várias ideias soltas, mas não coloco disciplina para acontecer. Por quê? A sabedoria não é escolher apenas um polo. A sabedoria é gerar o equilíbrio entre esses dois polos, entre o masculino. Precisa ter um equilíbrio, precisa trabalhar junto, precisa colaborar, direito e esquerdo, masculino e feminino, papai e mamãe, azul e vermelho, sol e planetas, núcleo e eletrosfera. Tudo precisa atuar junto, senão nada novo é gerado. É meio abstrato o que eu estou falando aqui, mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Existe um poder neste equilíbrio, do equilíbrio do princípio do gênero.
Olha só que louco. O princípio do gênero mostra que todo o processo criativo passa por dois grandes momentos. O feminino que gera as ideias, escolhe as inspirações, conecta-se com o invisível, ou seja, a parte mais sutil, a parte mais elevada, e o masculino, ele organiza, né? Ele testa, ele dá forma concreta para essas duas coisas. Olha que interessante, que magia, né? Parece magia, mas é apenas lei. Quando você cria o equilíbrio entre esses dois aspectos, o seu desenvolvimento intelectual deixa de ser apenas uma informação e se transforma numa verdadeira sabedoria aplicada. Por quê? Porque você está gerando esse equilíbrio. E isso é o que realmente muda as vidas das pessoas. É gerar esse equilíbrio entre essas duas forças. Vamos fazer um exercício prático. Lembra que eu estou falando aqui? Traga o papel e caneta e vamos lá, vamos refletir um pouquinho, que eu vou te fazer 3 perguntas que eu deixei anotada aqui para te fazer, para que você reflita sobre essa utilização do princípio do gênero, né, aplicado ao nosso desenvolvimento intelectual. Primeira pergunta: no meu desenvolvimento intelectual, no seu, né? Qual força predomina? Qual força está predominando? O masculino, razão, disciplina, ou o feminino, intuição e criatividade? Porque muitas vezes, nesse trabalho de desenvolver o nosso intelectual, uma dessas forças está atuando com mais intensidade do que a outra. E aí, ó, vem a segunda pergunta para você. O que tem faltado no seu processo de aprendizagem? Está faltando mais disciplina e razão? Ou está faltando mais intuição e criatividade? Está faltando mais o masculino ou mais o feminino? Porque deve estar faltando se o teu intelecto não está desenvolvendo da maneira como você quer. E aí vem a terceira pergunta, que é a virada de chave. Como você pode equilibrar lógica e intuição no teu dia a dia? Como você pode equilibrar disciplina e imaginação? Para gerar um aprendizado um pouco mais completo? Como que você pode fazer esse equilíbrio na tua vida? E olha só, esse exercício vai te mostrar onde o teu intelecto está em desequilíbrio entre essas duas forças do gênero masculino e feminino. Desenvolver o intelecto não é acumular livros lidos, até porque eu já tive essa experiência e não funciona em absolutamente nada. Então não são os livros que a gente leu, não são os diplomas que estão na parede, os cursos que você fez, as formações que você tem, não. É unir essa razão e intuição, é unir a disciplina e a criatividade, é unir o masculino e o feminino dentro da tua mente, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Esse é o verdadeiro desenvolvimento intelectual, utilizando essas duas forças. Então te pergunto, você tem usado a tua mente, né, como um espaço de equilíbrio entre essas duas forças? Ou tem vivido em apenas um dos dois polos? Pensa aí, qual o caminho que você está seguindo? Muitas vezes a gente quer desenvolver algo na nossa vida e não só intelectual. E muitas vezes a gente está polarizado em apenas uma força, em apenas só razão, em apenas matemática, em apenas algo factível, algo tangível, e a gente se esquece do abstrato, da imaginação, da intuição, né, do sentimento, das emoções. Ou, do contrário, a gente já até está carregado com isso aqui, mas se esquece de colocar em prática. E vamos lá, a verdadeira vida é construída no equilíbrio dessas duas coisas. Inclusive, você é o equilíbrio dessas duas coisas. Você é a força do papai, você é a força da mamãe, que foram unidas em uma única pessoa, e você é o resultado disso, do equilíbrio entre essas duas forças que colaboraram entre si. Então não fuja nem do masculino e nem do feminino, nem do azul e nem do vermelho, nem do positivo nem do negativo. Viva realmente em equilíbrio entre essas duas forças. Quer saber um pouco mais sobre esses temas que eu estou trazendo aqui do hermetismo na tua vida? Eu escrevi um livro que se chama As 7 Leis que Transformam a Sua Vida. E lá eu busco de uma forma muito simples te mostrar como você vai praticar tudo isso que a gente fala aqui. Quer ter acesso ao livro? O link está aqui embaixo. Basta clicar e adquirir o livro aí. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu!